Em fundo branco, surgem os logotipos de apoio: Centro Cultural UFG, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e Universidade Federal de Goiás. No centro, sob o título Realização, Procena, Produtora Cultural, Instituto Arte e Inclusão, Secretaria de Estado da Cultura, Governo de Goiás, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Formas geométricas dançam e se transformam em 3 árvores. Nas copas, brilham símbolos: uma mancha de tinta, uma folha e uma mão. Em laranja, o nome INAI repousa sobre as árvores. Então revela-se inteiro: Instituto Arte e Inclusão. À esquerda, a silhueta de um homem com chapéu. Diante dele, um milharal no horizonte e uma revoada de pássaros negros que toma o céu. Entre o voo surgem brancos letreiros: Grupo de Teatro INAI Patativa. Em fundo preto surgem letreiros em marrom. Entre cena e criação, abaixo, Fátima Eugênio e Tiago Santana. Olá, estamos começando um bate-papo sobre o processo de montagem do espetáculo Patativa. É um projeto que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, aqui de Goiás. E como previsto, nós vamos fazer esse bate-papo para constar também no histórico desse projeto e para registro também do histórico desse espetáculo, né? Que inicia como um monólogo e depois vira um espetáculo com outros atores. Mas hoje vamos fazer esse bate-papo entre atriz e o diretor sou eu. Meu nome é Tiago Santana, sou um homem branco, alto, tenho cabelos castanhos curtos, barba também castanha, um pouco grisalha, e ela está curta. Eu uso óculos para leitura de grau com lentes quadradas. Estou vestindo uma camiseta de crochê verde, que a minha amiga Fátima me deu. Estou em casa, sentado em um sofá com um fundo, uma parede verde, clara. Vou passar agora para a Fátima para se apresentar. Olá, Fatinha. Olá a todos e a todas. É muito prazer em estar conversando sobre esse projeto que começou pequenininho, que agora já está alçando altos voos. E já peço desculpas, porque de vez em quando o meu gato vai passar em frente à câmera aqui, mas está tudo certo. Eu sou uma mulher negra, sou Fátima Martins Eugênio, estou com os cabelos castanhos escuros, amarrados em rabo de calo, tenho um rosto levemente maquiado, sombra clara, cor de rosa clara, brincos marrons com brilhante, e estou com uma blusa com fundo verde e algumas estampas pequenininhas, né, que remetem ao campo. Estou combinando com meu amigo Tiago, olha só que coisa boa, todos dois de verde. E eu estou na sala da minha casa. Ao fundo tem uma parede branca, uma janela, não sei se está no campo visual, e uma cortina também clara. Legal. Nós vamos conduzir a nossa conversa por alguns eixos assim de reflexões que a gente está fazendo, mas é um bate-papo bem livre, bem à vontade. Então, vamos começar falando um pouco sobre a experiência e as conexões da Fátima, né? Porque esse projeto inicia de um desejo da Fátima, seu, né, Fatinha? Para que todos saibam. Então, eu queria que você começasse falando, Fatinha, da sua experiência de vida, né, da atriz Fátima Eugênio, e a sua deficiência visual, como que elas influenciam, né, a sua interpretação, a sua conexão com os personagens na Patativa. Como é que é para vocês? Bom, vamos lá. São várias experiências, né? Como você destacou no início, teve uma remontagem do Patativa, mas no início, agora eu vou da Patativa, mas no início do Patativa, e era só eu em palco, né? Presença em palco, com uma sua audiodescrição em off, e eu nem sei direito por onde começar, porque, assim, é uma experiência muito enriquecedora para mim, porque desde pequena eu sempre gostei muito de estar como espectadora nas áreas de teatro e música, sempre gostei de cantar em corais, etc. Fazia peças de escola e tudo, mas eu nunca me imaginei
protagonizando e participando do processo criativo de uma peça tão, tão impactante para mim, como é o Patativa. Eu comecei a participar do Instituto de Arte e Inclusão, atuando em algumas experiências, algumas performances, e sempre, como eu sempre gostei dessa parte de atuar em teatro, eu fui me descobrindo enquanto atriz e pessoa com deficiência visual. Eu já tentei atuar em outros grupos, isso eu falo sempre, porque eu acho interessante levar esse ponto reflexivo, tanto para atores quanto para diretores, da importância de se participar, né, propiciar a participação de todas as pessoas, em cada um no seu tempo, no seu limite, né? Uma experiência bem impactante que eu tive foi na faculdade, que eu fui participar de uma peça com pessoas, e eu queria muito participar e tudo, mesmo pela integração com a turma e tudo, só que as falas que eu tinha, eu não posso falar, eu não posso ver, eu não posso escutar. Quer dizer, a pessoa com deficiência, ela tem que estar sempre nesse lugar de deficiência, ela sempre tem que se colocar nesse lugar e não estar em uma sociedade como um todo, refletindo sobre outros temas. E logo depois veio o INAI, né? E aí começou o processo da pandemia, já cortando um pouco, né, os tempos, teve o processo da pandemia, em que nós tivemos que produzir várias coisas, e aprender também a produzir isso juntamente com a internet, né, online. E surgiu um edital em que tinha vagas para pessoas com deficiência, né, na área da cultura. E surgiu uma ideia de trazer a pessoa com deficiência, tanto uma artista de outra área, né, no caso Patativa, como uma pessoa com deficiência visual. E daí surgiu, eu vou cortar vários caminhos, porque foram muitos caminhos, e aí surgiu a ideia de se colocar o Patativa, né? Eu tive a ideia de trabalhar o Patativa, que é uma pessoa com deficiência visual, que foi, né, uma pessoa com deficiência visual. Falar sobre as poesias dele, coloquei, né, para você, para o Tiago, e esse desejo, e aí começou o processo criativo. Isso impactou muito para mim, porque não foram muitas experiências como atriz anteriormente, e o Patativa, ele foi criado inicialmente para uma poesia, e quando a gente viu, Patativa já tinha voado, a gente estava com várias cenas e tudo, e foi se criando um monólogo. Para mim, foi muito enriquecedor, porque nós começamos com um processo de monólogo, né, em que eu fazia um homem, que era o Patativa. E isso, para mim, foi muito desafiador, porque a gente atuar como mulher, como criança, de certa forma, mais fácil, né? Você criar um personagem feminino. A partir do momento que você cria um personagem masculino e que essa personagem está em um ambiente totalmente fora do meu, que nós ambientamos, né? O nosso cenário foi uma roça, né? O interior. Então, foi muito desafiador para mim. E como eu também nunca fiz curso técnico de teatro, eu sempre atuei também no Brasileiro, em outras áreas, eu sempre atuei, eu nunca estudei sobre teatro. Então, para mim, está sendo um processo muito enriquecedor e
é uma criação muito gostosa, porque você criar outra pessoa, outro personagem, é muito bom. Não sei se eu respondo a sua palavra, mas em resumo, é isto. Responde sim. E, inclusive, você já até adianta uma outra questão que eu ia trazer para você, que era sobre o que foi particularmente desafiador nesse processo todo, né, do Patativa, especialmente durante os ensaios. Então, eu queria saber se tem mais alguma coisa que para você foi particularmente, eu não sei se desafiador seria a melhor palavra, sabe? Porque também tem a ver com a sua experiência, né? Mas teria mais alguma observação em relação a essa sua experiência de vida, sua experiência com o teatro na prática, né? Menos no estudo e mais na prática, nos processos de criar. Talvez você possa até falar em um comparado dessas experiências, né? Como que foi no Patativa você criar, e o que particularmente desafiador criar no Patativa, e em outra experiência que você já tenha tido, como foi também trazer esse corpo no processo de criação? Olha, o processo de criação, eu tentei trazer memórias da infância, talvez não minha, talvez algumas memórias minhas, como no personagem Nanã, né? Eu trouxe muitas memórias da infância, porque eu sempre morei na cidade, né? Nunca fui assim grande de ir no interior, ter uma convivência de muitos dias no interior, mas eu brincava no quintal de casa, a gente nós plantávamos alguns milhos para fazer pamonhas, em casa e tudo, né? E eu brincava muito com milho. Aliás, minha mãe ficava muito brava comigo, porque a minha brincadeira era quando o milho estava crescendo, né? Ver as várias fases do cabelo do milho, eram minhas bonecas. Então, eu gostava, quando o milho estava novinho, a boneca ficava loirinha, depois ia escurecendo o cabelo e tudo. E aí eu fazia algumas novelinhas comigo mesmo, cantava comigo mesmo, sabe? As bonecas cantavam. Então, eu procurei trazer isso para a Nanã, que é uma personagem, que é uma criança, né? E que os únicos modos de brinquedo que ela tinha era os brinquedos da roça mesmo, as bonecas, os milhos, né? Isso foi muito interessante para mim, foi muito bom recordar essas velha infância. Agora, bem desafiador mesmo foram os personagens adultos, porque são situações nunca vividas por mim. O primeiro, a Belinha, que é uma senhora que cuida da família, cuida da casa, uma senhora mesmo de interior, né, que faz comida, cuida da casa. Agora, desafiador mesmo, para mim, foi criar o Patativa, porque o Patativa, nós criamos o personagem Patativa, um senhor idoso que morava na roça, que trabalhava na roça. Então, isso para mim foi muito desafiador, porque eu nunca trabalhei na roça. E eu precisava criar o corpo de um homem que trabalhasse na roça, que não tem os mesmos cuidados de um homem, de um senhor idoso que mora na cidade, que nunca trabalhou com enxada, que nunca ficou no sol quente. E isso foi desafiador para mim, porque eu precisei me desfazer daquele ideal de pessoa, sabe? Uma pessoa totalmente saudável, uma pessoa que se cuida com filtro solar, com não sei o quê, porque assim, naquela época, na época do Patativa, 1930, 1920, as pessoas não tinham esse cuidado com a pele. Então, a gente precisa entender que esse corpo é outro, esse corpo é mais maltratado fisicamente. Então, essa parte de criação foi muito desafiador para mim. Não sei se eu correspondi a todas as expectativas, mas eu sempre, todas as vezes que eu interpretei o Patativa,
foi muito difícil, além de criar um homem idoso que não tem nada a ver com os homens idosos em geral de hoje em dia, né? Legal. É, e é isso, né? A gente passou por um processo de tentar conhecer esses personagens, e você fala da questão da sua infância. No início, eu me lembro agora, né? A gente vai recordando de algumas fases, e nós começamos com esse aspecto da memória, né? Eu lembro de pedir para você fazer um exercício, que se fosse só seu, que fosse mais íntimo, de escrever cartas para a sua infância, né? Como a sua mãe falaria para você sobre a sua infância, para a gente tentar achar referências para que você construísse essas personagens. E, de fato, você conseguia trazer mais referências de infância, e quando se tratava de Patativa, a gente conversava bastante, lembro, que, que a gente comentava, né, que a força dele, por mais que seja um homem idoso, ele não tinha uma articulação travada, ele não era uma pessoa que, que Ele tinha tinha uma força, ele né? tinha Uma mais força força, ele interior. tinha uma flexibilidade de um homem do campo, né? Que cuida da roça, que tem aquele corpo que está disponível para aquele tipo de trabalho, por mais que talvez não estivesse para outras formas de uso do corpo. Mas ele tinha uma força física e ele era totalmente ligado, né, com os passarinhos e tudo. Então, apesar do corpo franzino, eu quis trazer uma certa força interior do personagem e também essa a convivência, né, com os objetos da antiguidade, do interior, né, e eu gostei muito, porque através do Patativa, eu fui voltando a essas raízes, né, porque assim, eu sempre vivi muito na cidade mesmo, sempre convivi com pessoas e tudo, fui em interior, passei 1 ou 2 dias, mas essa questão de como é estar na convivência mesmo, naquela vivência e na convivência do interior. Então, isso foi realmente uma questão muito desafiadora para mim e que me proporcionou conhecer também esses ambientes, retornar às memórias dos meus tios, dos meus avós, de como eles eram, e inclusive essa parte, foi bom você lembrar essa parte das cartas, porque minha mãe era analfabeta, então ela não tinha tempo para conversar com a gente, ela não tinha tempo para se divertir, né, com a gente, então eu senti muito essa dificuldade em externar o que a minha mãe iria dizer. Então, foi outra parte bem impactante e que até hoje eu tento sentar e produzir alguma coisa, quem sabe, hein? Outro espetáculo, Cartas de Bastiana, minha mãe. E é interessante você falar isso, porque, bom, para Nanã, que é a criança, né, você trouxe referências com a relação do milho, isso veio para a cena, você fala do personagem Patativa, mas teve em uma apresentação, uma colega que assistiu o espetáculo falou sobre a Belinha, né? E quando você fala agora da sua mãe, a gente percebe isso, né? Que a Belinha também era essa mulher que não tinha tempo, ela tinha suas vaidades, mas ela foi uma mulher que né, durante a gente passa isso, tenta passar isso no espetáculo, dessa mulher que tem que cuidar da casa, tem que cuidar das coisas, né, cuidar do quintal, e aí quando o Patativa começa a ficar insano, ela começa a ter que cuidar das coisas que ele deixa espalhado, né? Então a gente percebe nessa força da Belinha, e a sua interpretação, ela também vem de muitas memórias, de vivências que você traz, né? Talvez tenha sim um pouquinho da sua mãe aí nessa Belinha, né? Você sabe que cada vez, por isso que eu gosto muito, o Patativa me é muito caro, porque todas as vezes que a gente vai conversar sobre o processo de criação, eu percebo uma coisa, realmente a Belinha é um pouco minha mãe,
porque ela veio do interior de Minas Gerais, já com muitos filhos e tudo, então ela tinha que cuidar dos filhos, nós éramos 9, então, dos filhos, do marido e tudo, e não tinha essa questão muito de sentar com os filhos, brincar, conversar, ama, mas com aquela forma distanciada, de quem sempre está fazendo alguma coisa, limpando, varrendo e tudo. Então, isso também foi minhas memórias, e que, apesar de eu não sentir na época, no início da criação, vem muito transmitir para essas memórias de minha mãe e minhas tias também, que sempre ficavam cuidando. Elas vieram da roça, com muitos filhos, tiveram que se adaptar na cidade com muitos filhos, e era isso, né? A vida é o trabalho do dia a dia. Legal, a gente vai sempre encontrando novas conexões, né? Sim. Realmente é um trabalho que mexe com a gente, né? E falando um pouquinho agora, Fatinha, do nosso encontro, né? Eu me tornei audiodescritor por estar em contato com você e com a Thalita, que é outra atriz do grupo, e por vocês estarem sempre solicitando algumas informações que às vezes eu não conseguia, né? Traduzir tão bem ou traduzir melhor. E Isso, desculpa te cortar, isso era uma curiosidade que eu tenho, porque, assim, descrever as coisas, eu sinto que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade, elas não conseguem falar, tem um copo na frente verde, e elas têm a dificuldade de falar essa descrição, né? Como é para você, como foi no início para você trabalhar com audiodescrição? Você sempre teve essa facilidade? Como é que foi esse seu início com audiodescrição? olha, a primeira vez que eu trabalhei com pessoas com deficiência visual foi no Sebrave, antigo Sebrave, que me chamaram para dar uma oficina de teatro. Eu entrei em pânico porque eu estava com várias pessoas, e assim, uma sala que eu não conhecia, num espaço que eu não conhecia, e que essas pessoas já tinham mais familiaridade, só que eu não conseguia conduzir, porque quando eu estava acostumado a conduzir de uma forma as aulas, e eu conduzi da mesma forma. Só que nessa sala tinham colunas, pilastras no meio da sala. Então, acabou que eu me senti tão responsabilizado de algumas pessoas trombarem nas colunas por eu não conseguir, naquele momento, fazer essa orientação espacial durante um jogo, né? Isso foi uma coisa bem pontual, durou, acho que foram 2 dias de trabalho que nós fizemos, só umas aulas mesmo, mas aquilo já me deixou muito inquieto, assim, de pensar a minha prática, tanto prática docente quanto o processo de criação. Mas como na época eu estava mais voltado para a prática docente do que na direção de espetáculos, né, eu não me ative tanto ao processo de criação, e sim a repensar como conduzir uma aula de teatro. E, e quando eu venho a trabalhar mais com você e com a Thalita, isso se torna uma outra demanda. E então eu comecei a estudar audiodescrição, né? Acho que o primeiro trabalho que eu fiz em audiodescrição foi no início da pandemia. Foi ali que comecei a estudar, né? Antes da pandemia eu tinha começado a estudar audiodescrição, e o primeiro trabalho que eu assumi sozinho foi já na pandemia, fazendo um vídeo de um espetáculo. E descrever se tornou algo tão descrever imagens, né, se tornou algo muito maior para mim do que só acessibilizar, porque eu acho que se torna algo mais poético, tanto que nosso espetáculo a gente chama de poética teatral audiodescritiva e bilíngue, né? O mundo, para mim, se tornou outro mundo, sabe? Eu não consigo olhar para as coisas sem perceber mais detalhes que as coisas têm, não consigo olhar para as pessoas sem perceber seus mais detalhes que ela tem, porque é isso, a gente, enquanto artista da cena, enquanto artista, né? Nós somos grandes observadores também do mundo. Mas a gente também, não sei, eu acho que a gente não faz tanto o exercício de descrever aquilo que a gente vê. A gente não faz tanto o exercício
de falar o que a impressão que a gente tem sobre as coisas. Talvez os poetas, eles façam mais isso. E eu acho que eu me tornei um pouco mais poeta nesse lugar de dar outra atenção e tentar traduzir aquilo que eu vejo em palavras. E quando eu passo a ter que escolher palavras que constroem imagens para que outra pessoa possa se aproximar dessa imagem que eu percebo, isso se transforma numa poesia que é derramada no palco, que é o que a gente, né, tentou fazer. Eu, ao contrário de você, eu tive muita experiência no interior, né? É, cheguei a morar no interior por um tempo, cresci indo muitas vezes para o interior, vendo muitas casas mais rústicas. Então, por exemplo, quando foi para começarmos um trabalho de criação, eu via os vídeos do Patativa, ele na casa, ele com a Belinha, né? Eu tentava, né, descrever ali como era a casa dele, e aí, a partir disso, você ia dizendo o que você compreendeu de como era a casa dele, e isso foi sendo tão interessante porque a casa que eu via, ela era diferente da que você me dizia que era, mas elas eram muito parecidas. Olha Elas que tinham características interessante. muito parecidas. Então, é muito legal, penso eu, que aquilo que eu vejo, eu transformo em palavras, mas elas não são verdades, elas são impulsos para despertar a sua imaginação, né? Então, se transforma a audiodescrição é uma outra obra de arte. E quando a gente traz isso aqui para o espetáculo, já falando dessa questão da poética acessível, né? A gente traz uma possibilidade a gente conhece o espetáculo, a gente conhece o cenário, a gente sabe tudo, as muitas intenções que a gente traz para a cena, mas a gente nunca sabe o que o espectador vai, vai construir na sua mente, né? Seja o espectador com deficiência visual ou pessoa com deficiência intelectual, né? Qualquer público vai Ou perceber, a pessoa sem deficiência, né? ou a pessoa sem deficiência. Então, qualquer público vai ter uma oportunidade de acessar um campo imaginário muito mais dilatado quando tem um espetáculo que ele é acessível, ele é todo áudio descrito, né? Então, até mesmo a pessoa que nunca foi numa roça, no interior, quando a gente traz a textura, o cheiro, na descrição, a gente vai provocando nessa pessoa algum tipo de compreensão diferente de como é aquilo, né? Então, para mim, a audiodescrição, ela é, para mim, mais um instrumento de criação poética, de criação artística. Não me vejo um audiodescritor comercial, eu acho que, assim como eu estudo Libras, a audiodescrição, para mim, ela é um instrumento de criação, né? É um processo linguístico de criação de artista mesmo, sabe? E não simplesmente uma profissão para preocupar em acessibilizar as coisas para as pessoas. Ah, entendi. Não é só falar das imagens, né? Estar nas imagens, não é isso? Agora, pelo que eu entendi, você falando, então o Patativo foi o seu primeiro projeto, digamos assim, de poética audiodescritiva. Os outros espetáculos que você fazia, como é que era a sua convivência com a audiodescrição? Então, quando a gente começa a trabalhar audiodescrição no nosso grupo, a gente vai experimentando diversas coisas, né? Diversas possibilidades. Já tínhamos colocado audiodescrição em outros trabalhos, mas o Patativa é o primeiro trabalho que eu faço e que o grupo de teatro Inai faz, que é pensado em uma poética acessível. Os outros eram acessibilizados, né? Este não, este a gente foi construindo ele, e até hoje a gente constrói e reconstrói, a gente repensa, ele é criado a partir dos impulsos de provocações, aliás, da acessibilidade, né? No caso, a audiodescrição como recurso, a língua de sinais como recurso, as experiências sensoriais
no próprio espaço de ensaio, no palco, como processo de criação. Agora, você já entrou numa parte bem interessante. Como é criar um espetáculo com áudio? Estou fugindo totalmente do roteiro. Mas, assim, como é? Você acha mais fácil ou mais difícil criar um espetáculo já com audiodescrição? Eu acho que não existe criação fácil. Criar não é fácil. Mas ela pode ser prazerosa, e muito mais prazerosa, né? E acho que se criar sem prazer também não funciona. Não sei, parece que para mim não, tem que ser bom, né? Tem que ser gostoso. Por mais que a temática não seja tão fácil, né? Às vezes não é bom falar de certos temas, é difícil trabalhar certos temas, mas para mim hoje criar com acessibilidade é o mesmo que respirar em cena. Assim, não tem como, eu não me vejo mais fazendo arte sem pensar nessas questões, né? Eu sempre, quando estou dirigindo, eu fico pensando o que poderia mudar um pouco mais nessa fala para que ela ficasse mais poética, mais acessível, sem parecer uma descrição técnica. A gente vive fazendo isso nos ensaios, né? Eu sempre falo, Fátima, evita tal palavra, essa palavra é capacitista, ela pode produzir imagens ruins no espectador. Então, a gente fica sempre pensando que palavras são melhores, qual a ordem dos fatos que são melhores de descreverem para produzir uma imagem no espectador. Então, eu penso que eu passei a ter mais atenção nos processos de criação, dar mais valor à palavra, né, do que eu dava antes, talvez. Antes eu preocupava muito com o corpo, a expressão corporal, e eu sempre vinculei a voz, a palavra ao corpo, mas a forma como a palavra e como ela é construída, isso se tornou algo muito valioso a partir disso, sabe? E a gente segue criando. A gente vai criando, a gente só não pode sentar junto, né? Que se sentar, a gente. E isso, eu também senti essa diferença em você, porque antes escrevia uma imagem ou outra, né? Era coisa mais, não sei se comercial seria a palavra, mas descrever uma imagem ou outra. E agora eu senti que você tem mais facilidade, né, em descrever. Você vai, quando a gente está em algum lugar, você já vai descrevendo. Tem uma peça de teatro que você nunca viu, você já vai descrevendo. Então, e isso foi um exercício muito bom e ganho nosso, né? Pessoas com deficiência visual, e tendo você, né, como estudioso e como estudante, de acessibilidade e mais em audiodescrição. Muito legal mesmo. Agora, outra coisa que eu queria saber, mas eu não sei se eu vou conseguir externar, que eu não sou tão boa com as palavras. Você, apesar, né, de trabalhar, eu não sou tão boa com isso. Você acha que todo espetáculo ele precisa ser criado com audiodescrição? Como é que é você acessibilizar um espetáculo para audiodescrição e criar, assim, no nosso caso do Patativa, né? Tem muitas diferenças? E outra pergunta, como acompanhando essa também, eu queria saber, a descrição é apenas na palavra? Ou existem outras formas de descrever? Muito legal você perguntar isso, porque além de fazer a acessibilidade, né, pensar o trabalho de acessibilidade no nosso grupo, a partir da pesquisa do mestrado, eu comecei a falar sobre isso e a trabalhar com outros grupos. Eles me chamavam para fazer audiodescrição dos trabalhos, para dar um suporte de consultoria, de assessoria, e no início eu chegava com as nossas milhões de ideias nem sei falar, mas de ideias para falar, olha, é mais legal se a gente fizer trazer tal recurso, né, de acessibilidade, e muitas vezes eu ouvia, mas isso vai mexer no meu espetáculo, eu não quero. Então, eu acho que é uma opção, sabe? Assim como eu falo, quando eu vou trabalhar com grupos,
iniciar um processo de criação, eu falo, a gente pode criar um personagem a partir de um texto, a partir de um figurino, pode começar a partir de uma música, pode começar a partir de um objeto, pode começar a partir da descrição de alguma coisa. Então, o processo de criação ele pode ser iniciado a partir de diversas provocações, né? Então, a audiodescrição, eu penso que, se é uma opção, começar um trabalho já tendo a audiodescrição associada a todos os processos de criação, né, seja para a condução da atriz em cena, seja para a elaboração do texto, a construção do cenário, eu penso que não só a audiodescrição, todos os recursos de acessibilidade possíveis, eles são muito bem-vindos. Mas é isso que eu falei, né? Nem todo mundo cria dessa forma. E se a pessoa cria e acessibiliza depois de criar, porque ela não tem domínio dessas ferramentas, bem-vindo também. Eu acho que é um trabalho válido, né? O que eu penso que é interessante, e precisa de ainda sensibilizar muita gente, é que eu penso que todos os trabalhos deveriam ser acessibilizados, ao menos, né? Para que o público em geral pudesse ter acesso. E aí é uma acessibilidade responsável também, né? Não é expor a pessoa a qualquer tipo de experiência, porque chega a ter experiências que não são, podem nem ser saudáveis, podem não ser seguras, né? Para qualquer tipo de público, em especial para alguém que está com menos informações, porque não foram repassadas, né? Então, eu penso sim que todos os trabalhos deveriam ser acessíveis. Agora eu me perdi em outra sua outra pergunta. Me ajuda a relembrar a sua segunda parte da pergunta. A descrição, ou audiodescrição, como queira, é só em palavras? Ah, sim, legal, ainda bem que você lembrou. Então, é outra coisa que a gente passa a perceber, né, quando começa a fazer audiodescrição. Eu já vi muita audiodescrição que a pessoa fala o tempo todo, né, e não permite que o ambiente fale sozinho. Então, dependendo do tipo de espetáculo, ouvir a respiração do ator é importante, ouvir os passos do ator é importante, ouvir o balançar do figurino é importante, a manipulação dos objetos em cena, eles dizem muito do que está acontecendo. Então, dependendo da forma como está disposto o espetáculo em relação ao público, né, em relação à distância e tudo mais, ter essa escuta sensível do que o espetáculo diz, além das palavras, né? É um ruído, é um copo que desliza, é uma água que é derramada num copo. Essas coisas não precisam ser ditas, né? Penso eu. Elas podem ser ilustradas de alguma forma. Elas podem ser, a gente pode dar a intensidade para aquilo sem dizer o que está acontecendo, porque muitas vezes se torna redundante. E aí isso, penso eu, e algumas pessoas já comentaram, isso tira o espectador que está fazendo uso da audiodescrição de seu lugar de fruição. Rouba ele daquele momento onde ele está envolvido com a cena, com a poética, para pensar numa questão técnica, né? Então, eu acredito que a trilha sonora, as ações e os sons que são produzidos em cena, eles são audiodescrição, eles são parte, eles não podem ser ignorados. Ah, sim, muito bom você falar sobre essa experiência sua enquanto diretor, enquanto ator, né? Porque eu, enquanto usuária de audiodescrição, tem muito isso, né? As pessoas falam óbvio, e às vezes esquecem de descrever o que realmente está acontecendo, né? E a gente perde no significado, no sentido do espetáculo, por isso, né? Muitas vezes a pessoa fala uma cena, tipo, bate palma, ele bateu palma, e não fala outras coisas, então, eu perguntei isso porque é um conhecimento muito enriquecedor que você tem, e no Patativa, você que idealizou, né, a parte de sentir o cheiro do café,
sentir, sei lá, o gosto da água, a plateia chegar, já ter contato com o milho seco, o canto de pássaros. Então, eu imaginei mesmo que você via a audiodescrição de forma mais ampla do que só falar uma coisa, né? E isso me chamou muita atenção, porque eu sou usuária de audiodescrição em todos os espetáculos, em todos os eventos e tudo, e você me trouxe essa parte de colocar o cheiro do café, pisar na palha, o grão de milho derramando, né? A vassoura varrendo, sem precisar falar que estava varrendo, né? E isso me chamou muita atenção enquanto atriz e enquanto usuária também da audiodescrição. É, eu sempre gostei dessa imersão na experiência teatral, sabe? Desde quando eu comecei a estudar teatro, isso me chamava muita atenção e eu não via muitos diretores e muitos grupos trabalhando isso. A experiência para o espectador, ela inicia desde o momento que ele começa a ver a divulgação do espetáculo, até o momento em que ele se despede e que sente desejo ou não de bater papo sobre o espetáculo após a apresentação. Então, para mim, desde a divulgação do espetáculo até o momento em que a pessoa pisa no espaço onde vai acontecer o espetáculo, ele precisa estar comunicando uma mesma coisa. Ele precisa convidar a pessoa a entrar naquele universo, se for essa a proposta, né? Claro. Uhum. Então, essa questão de pensar uma recepção, né, com uma instalação, com o milho, com o café, com elementos que fazem parte dessa representação, desse espetáculo que está sendo proposto, para mim isso sempre foi muito, muito impactante, muito importante, porque a pessoa vai se desconectando, ao passo que ela vai entrando naquele lugar, ela vai se desconectando com aquele mundo lá fora que ela estava presente, e entrando no nosso universo. Então, quando a gente começa um espetáculo, ela já é parte daquilo. Tanto que, assim, na minha leitura, quando a gente está com o espectador no palco, em frente à casa do Patativa, né, sentados ali no quintal, para mim, elas estão sentadas velando o Patativa. É um velório. São as pessoas que vieram assistir, participar, velar o corpo do Patativa. Então, elas não são público, elas são pessoas, elas são os vizinhos, elas são as pessoas que fazem parte daquilo ali. Elas não estão alheias, né? Elas não estão distantes daquilo. Então, eu gosto muito disso em espetáculo. Não é a única forma de trabalho, mas quando é um trabalho como esse, para mim é muito importante que o público se conecte, porque se a gente deixa uma música na recepção animada, uma música diferente da estratégia do espetáculo, da estrutura do espetáculo, o público entra com uma outra energia. Ele entra com uma expectativa daquela, digamos, se a gente tivesse uma música mais dançante, né, na entrada do teatro, e depois a gente começasse uma música triste, seria uma quebra na experiência. Sim. A gente vai Uhum. trabalhando um termômetro de emoções ali, que coloca a pessoa no mesmo tom que a gente precisa, na mesma temperatura, para a gente fazer algo junto, né? Sim, para eles participarem do espetáculo, né? Porque o que a gente vê, eu gosto muito de passear e tudo, participar de outros eventos, eu percebo isso mesmo, que às vezes as pessoas chegam, sentam, e o ator faz e a pessoa não sente, ela não entende o espetáculo. Por que que ela não entende? Porque ela não está conectada, né? E isso você colocou de forma muito interessante, e foi uma outra leitura que nós fizemos também do Patativa enquanto monólogo, que não chegamos com que fizemos, né, algumas vezes, do velório já começar na entrada, né, quando a pessoa adentra e tudo. Então, isso faz com que a pessoa entenda, né, aquele ambiente e se conecte. Isso é muito interessante. É uma outra forma de descrição. Agora, eu gostaria de saber, Tiago, porque no início era um monólogo, né? Você em off, enquanto diretor e enquanto audiodescritor, fazendo audiodescrição, e eu no palco, com os demais personagens, Patativa, Nanã e a Belinha. Agora eu gostaria de saber, e você como ator,
nessa segunda fase, o voo da Patativa? Porque a primeira fase, agora temos outras pessoas em palco, né? Inclusive você fazendo Patativa. Entrar em cena foi desconfortável no início, é desconfortável porque eu estava no lugar de direção, né? E assim, eu senti que eu estava te tomando alguma coisa, estava tomando um personagem, sabe? E não foi, porque o Patativa que eu tento trazer, ele tem a sua, ele é diferente do seu Patativa, né? Ele Sim. tem muita semelhança porque eles se criam juntos de alguma forma. Ele é idoso também, né? Você tenta trazer um outro idoso, né, para a peça, e eu achei muito interessante isso. Eu gostei mais quando você deixou o Tiago diretor e viveu Patativa, né? Como que foi essa transição de diretor para ator, Patativa? Atuar e dirigir é muito complicado, né? Eu acho que a gente perde muito em qualidade, porque eu, ator, no palco, ensaiando, principalmente ensaiando, porque apresentando não dá certo, né? Eu estou em cena com o personagem, mas com o diretor ali coladinho, tendo atenção no que está acontecendo. Confesso que no início foi muito difícil fazer esse exercício de estar em cena e também ter que estar atento ao que está acontecendo com a perspectiva de diretor. Eu precisei me distanciar do diretor para conseguir dar atenção para o que o personagem pedia, né, e para que a cena, porque o jogo de cena pedia. Ainda acho que não é fácil fazer esse trabalho. Depois de uma circulação, depois de algumas apresentações, de passar por vários espaços, eu penso que eu comecei a entrar num lugar de criação interessante para mim, mas ainda acho muito, muito difícil, sabe? Estar lá em cena e estar fora, e estar como diretor também ali em cena, né? Tipo assim, Ainda mais quando a gente está colocando coisas novas, criando o tempo inteiro, né? sim, com certeza. Acho que uma dificuldade maior foi isso, né? Você transcender por um monólogo que era o cenário era totalmente outro. Então, tipo, assim, brincando um pouquinho com as palavras, tipo assim, você chama a atenção da Belinha e da Nanã, mas quem é que chama a atenção do Patativa? Não Justamente. tem, não Ter a tem, né? pessoa que vem de fora. Por isso que foi importante a participação das outras pessoas do grupo, né? A Amanda, com esse olhar de fora também, dando algumas dicas ali na assistência de direção, porque é isso. Para entrar em cena e para atuar e dirigir, a gente precisa de uma assistência, né? Uma assistência que atue, porque senão, de fato, para mim, é muito difícil fazer as duas coisas sem gente de fora ajudando. Porque tem que ter um outro olhar, né? Nem sempre a gente consegue externar o que a gente quer externar, o que a gente quer passar. Às vezes a gente pensa que está passando um sentimento e tem outro, né? Então, interessante essa pessoa para balancear, para estar lá falando sobre o sentimento, o que é essa voz desse ator, esse corpo desse ator, dessa atriz, né? Interessante você ter uma segunda voz, uma segunda opinião, que a Amanda veio conectar, né? Ser um elo entre nós foi muito bom. Uhum. Acho que vale a pena também, só para a gente estar aí finalizando, né? Citar isso, né? Que a gente começou um trabalho sozinhos, né? Eu e Fatinha, depois a gente estava recebendo estagiários da Universidade Federal de Goiás, então vieram Raíssa e Vinícius, né? Que contribuíram com o processo de criação. E aí, nessa segunda versão do Voo da Patativa, a gente teve aí a adesão né, a Amanda, a Renata, Guise e o Maxwell, vieram somar
com esse processo de criação, com essa remontagem, que foi uma remontagem, né? Com a minha entrada em cena, Maxwell como um intérprete de Libras, que inicialmente ele estaria de fora de cena, mas como a gente está nessa discussão da acessibilidade, para mim não fazia sentido colocar ele fora de cena, então a gente trouxe um personagem que era só citado na história para ser incluído ali dentro Da daquele casa do contexto da Patativa. casa, né? Então é o Manuel Chico, e a gente trouxe também a boneca como uma personagem que ganhava vida, né, com a Sim, Renata, que ela fazia audiodescrição. isso, e Então, dava isso tudo, vida à Aninha, né, a boneca. isso. Então, tudo isso foi nos provocando no processo de criação também, né? É certo que a gente faz opções e depois a gente deixa de ter as mesmas ideias, a gente quer mudar de novo, a gente quer retomar um processo de monólogo. Então, esse trabalho ele é muito experimental, a gente monta, desmonta, remonta, né? Faz parte, faz ele inteiro. Então, eu gosto muito desse trabalho por conta disso. E a vinda dessas pessoas que somaram, que são artistas do grupo, nos fizeram pensar o Patativa de outras formas. Mesmo se a gente volta ao formato monólogo, ele não vai ser mais o mesmo monólogo de antes, porque ele já tem outras informações. O Maxwell, por exemplo, para minha pesquisa, né, enquanto pesquisador na área da academia, ele me provocou outras possibilidades de pensar a acessibilidade em cena, a poética acessível, né? E, e foi lindo ver o Maxwell em cena, né? A, a qualidade de construção do que ele propôs, a sutileza que ele traz ali na construção da personagem. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que como a gente conseguiu também ressignificar uma série de questões, de colocar a deficiência em cena, né? De forma eu não sei nem que palavra usar, mas vou exemplificar. A gente entende que o Manuel Chico, ele é uma personagem que é surda, né? Mas é uma personagem que faz leitura labial, uma personagem que sabe fazer libras tátil, né? Ler libras tátil, porque Sim, a gente foi vendo, foi percebendo a necessidade de colocarmos as formas de comunicação da pessoa com deficiência, eu acho que está mais nesse lugar, de trazer a deficiência em cena, mas com as características da forma de lidar com o mundo de uma pessoa com deficiência. Porque colocamos o Maxwell como um personagem surdo, ele sendo ouvinte, né? Intérprete de sim. Libras, mas ali ele era um personagem surdo. A Nanã era uma criança cega, né? Uhum. Que fazia Libras tátil e conversava com o Manuel Chico com Libras tátil. Então, são coisas sutis. A Belinha, que não era a única personagem que, na nossa concepção, não era uma pessoa com deficiência, né? E o Patativa que tinha deficiência nenhum olho. Então, a gente traz ali a característica de um corpo com deficiência, colocando as suas formas de expressão e comunicação como elemento de criação, E né? ele pode estar inserido em, em um grupo social, no caso da família do Patativa, né? Justamente. O deficiente, ele não deve estar naquele lugar de deficiência, daquilo que falta, mas sim daquilo que acrescenta, né? E isso ficou muito forte no espetáculo. Todos com as suas características, acrescentando alguma coisa na vivência, na convivência dos personagens. A gente não estava olhando a deficiência, né? A gente estava Uhum, olhando a história, a gente estava olhando sim, quem eram aquelas pessoas e os conflitos que elas passavam. Então, é até mais isso, porque quando a gente, por exemplo, se fosse em um outro contexto, como eu já assisti espetáculos assim, que um ator que não tem deficiência começa a interpretar uma pessoa com deficiência, ele cria um estereótipo tão negativo, né? sim, aqueles arquétipos, E né? arquétipos negativos. Se for um arquétipo que traz verossimilhança, né, que respeita essas formas de expressão, ok, mas se vem por um estereótipo
que, que não representa, de fato, a pessoa com deficiência, sabe? Eu acho Sim, que isso não é legal. Então, é onde falta pesquisa, é onde falta convivência com pessoas com deficiência para poder interpretar personagens como estes, né? Então, acho que o espaço e o termo pesquisa, para mim, é muito, muito importante nesse processo. Por isso que falo que os nossos processos são pesquisas em constante desenvolvimento. Uma apresentação de um espetáculo não finaliza uma pesquisa. Pelo contrário, talvez ali impulsiona um inicia, novo né? ciclo de pesquisa. Vai iniciar, né? Foi no caso É. que aconteceu com Patativa e também com outros Alvorecer, né? E outros que o INAI produz por aí. Então, eu quero dizer que para mim, é muito importante. Muitas vezes as pessoas falam, mas é pesquisa. Pesquisa é uma continuidade de pensamento, né? E muitas vezes pessoas pensam, é um objeto de pesquisa. Não, não é um objeto, é um participante de um processo, né? A pesquisa é isso, é participar, é fazer um processo. E o Patativa, para mim, desde o início, foi um desafio e um presente muito grande, né? Porque Patativa já começou em altos voos, né? Ele já começou na gravação durante a pandemia, nos cenas curtas, a gente fez algumas cenas dele e tudo. Para mim já foi uma grande honra, porque como eu nunca fui estudiosa da área teatral, eu sempre gostei das artes e tudo, mas nunca estudei teóricos e tudo, então eu consegui levar o Patativa e me levar enquanto atriz foi muito gratificante. Tanto nessas cenas curtas, né, que a gente fez a gravação, foi a primeira apresentação do Patativa, como depois o monólogo no Centro Cultural da UFG, onde nós fizemos 2 dias, né, e um deles foi no meu aniversário, que nós fizemos, então realmente eu falo que o Patativa, ele é, para mim, um presente muito grande e sempre me traz perspectivas novas, sempre me traz pensamentos novos. E é isso, né? E você sempre sempre, sempre teve o feedback, aquele diálogo entre nós, para proporcionar um ambiente que realmente transmitisse e fizesse as pessoas participarem da vida do Patativa. Isso é muito interessante. Para mim também foi um presente, né? Você me chamar para a gente produzir isso e, e a cada vez que a gente se encontra, cada vez que eu estou em trabalho no INAI, eu me dilato, né? Eu vou percebendo melhor as pessoas, eu vou percebendo melhor os caminhos de criação possíveis, porque eu não conduzo, ao contrário do que todo mundo pensa, eu sou conduzido, né? Eu busco pensar soluções junto para os desejos das pessoas que estão trabalhando ali comigo. Então, o fato de ter começado a estudar audiodescrição foi porque eu precisava me relacionar com as pessoas do grupo. O fato de estudar Libras é porque eu precisava me comunicar com as pessoas que estavam ali no grupo. As formas como eu começo a planejar minhas aulas, escrever os meus materiais didáticos hoje, foi porque são as inquietações das pessoas que estão comigo, falando, eu quero estudar teatro, mas eu não tenho como eu faço isso? Não tem material que eu consiga ler sobre isso. Então, isso que me move, né, a fazer as coisas. Não faço para mim para depois dar para o outro, faço para o outro, faço com o outro, porque é assim que faz sentido. Para mim, pesquisa faz sentido quando ela tem um desdobramento, um impacto, uma devolutiva para a sociedade, né? Então, se a gente faz arte acessível hoje e ela faz sentido para alguém, e a gente tem feito cada vez mais, é porque talvez esteja fazendo mais sentido a mais pessoas, e eu fico muito feliz de ter ganhado esse presente, que é conviver com essa diversidade que o INAI me traz e conhecer pessoas maravilhosas como você, que fazem toda a diferença na minha vida. Ah,
Obrigada, então, já fica aí o convite, né, a todas as pessoas para participarem, para acrescentar lá no INAI também, pessoas com ou sem deficiência, seja ela qual for, para participarem junto com a gente, né, porque todos só vêm a somar, e sem palavras sobre o que é essa nossa convivência, porque eu posso falar enquanto atriz, enquanto amigas, né, a gente sai por aí e você sempre está descrevendo tudo e tal, já ficou um hábito, né, seu, já tem essa facilidade em participar junto com a gente, e isso é muito interessante. Gratidão, esperamos os novos trabalhos. Vamos lá, vem coisa nova por aí. Então, para quem está aí nos assistindo, nos siga nas redes sociais, vou deixar aqui um QR Code, alguma forma de acesso para vocês conhecerem o INAI, Instituto Arte e Inclusão, e a Procena Produtora Cultural, que faz a gestão dos nossos projetos. Então, segue a gente lá, vem para cá, vamos somar e vamos criar juntos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e acesse as redes sociais do INAI. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e acesse as redes sociais da Procena Produtora. Em fundo branco, os logotipos aparecem alinhados. À esquerda, sob o título Apoio, estão Centro Cultural UFG, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Universidade Federal de Goiás. Ao centro, sob o título Realização, estão Procena, Produtora Cultural, Instituto Arte e Inclusão, INAI. Secretaria de Estado da Cultura, Governo de Goiás, o Estado que dá certo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Na parte inferior, em letras pretas, lê-se: este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cultura.